Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos. Também quero saudar especialmente os sacerdotes e diáconos que conosco celebram esta missa no quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Vocês, ouvindo as leituras, se deram conta por que este domingo é chamado do Bom Pastor. As leituras fazem alusão à imagem, à figura do Bom Pastor, nos vários textos. No Antigo Testamento, o Salmo 22, assim também a segunda leitura, a Carta a Pedro, e, de modo particular, o Evangelho de São João, capítulo 10º. Domingo do Bom Pastor nos faz olhar para Jesus ressuscitado, o pastor que entregou a vida pelas ovelhas na cruz, e nós o lembramos na Sexta-feira Santa, no Tríduo Pascal, e na ressurreição entregou a sua vida, entregando o seu sangue, para que por esse sangue fôssemos lavados, purificados. Sangue que representa todo o seu amor, toda a sua entrega pela humanidade. Amou até o fim, até a última gota do seu sangue. E pela ressurreição que nós celebramos no tempo pascal, nós lembramos, Ele nos dá o Espírito da vida nova, o Espírito Santo. Não ficou na morte, Ele ressuscitou e nos deu o Espírito Santo, para que pelo Espírito do ressuscitado nós tenhamos vida nova em abundância, como Ele prometeu, e nós temos parte na vida com Ele, pelo santo batismo, pela crisma, enfim, por todo o conjunto da vida cristã, pela participação nos sacramentos, da palavra de Deus, pela nossa comunhão, nossa união com Ele. Ele nos dá continuamente a vida em abundância. Mas os textos hoje nos fazem pensar em algo mais. O texto do Evangelho começa dizendo, Jesus dizendo: quem não entra pela porta das ovelhas é ladrão e assaltante, não é pastor. Não está interessado nas ovelhas, está interessado em algo mais. Vem para roubar e dispersar, diz Jesus. O pastor entra pela porta do redil, que é o cercado, onde se guardam as ovelhas durante a noite, para que elas estejam seguras, e ali elas são cuidadas, e no dia seguinte elas saem. O pastor chama as ovelhas, e elas conhecem a voz do pastor, seguem o pastor, que as leva a pastagens, para as águas, e ele cuida delas, para que não haja nenhum perigo. Eu sou a porta. O pastor entra pela porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta das ovelhas e dos pastores. Porta das ovelhas, porque Ele é o pastor, Ele é o pastor da humanidade. Nós logo pensamos nos padres, nos bispos, nos pastores. Nós somos empregados do pastor, somos ministros, servidores do bom pastor. Ele é o pastor, e para ser legítimo pastor tem que passar por Ele, ter o passaporte por Ele. Portanto, tem que estar em sintonia com Ele. Tem que estar em sintonia com o bom pastor, fiéis ao bom pastor, em comunhão com Ele, em sintonia com Ele. Os pastores, se não é assim, não são bons pastores. São como aqueles que Jesus compara aos ladrões e assaltantes, que se aproximam das ovelhas com outros interesses. Não com o interesse de cuidar do rebanho, mas se aproveitar do rebanho,
Esta é a palavra de Jesus. E como é que as ovelhas sabem quem é o pastor? Bem, as ovelhas, elas ouvem e sabem pela voz quem é o seu pastor. Conhece até pelo cheiro, as ovelhas do campo, conhece o pastor pelo cheiro, conhece o pastor por algum gesto, um assobio, por jeito de andar. E reconhece, este é o nosso pastor, e o seguem, enquanto fogem dos estranhos, não seguem estranhos, não ouvem a voz dos estranhos. Meus irmãos, este evangelho não é do passado, é do presente, para os pastores e para as ovelhas. Hoje temos que estar muito atentos. Quem se aproxima das ovelhas? Com que interesse se aproxima das ovelhas? Como sabemos se o interesse é o bem das ovelhas ou é outro interesse? É só ver qual é o pasto, para que águas as ovelhas são conduzidas. O bom pastor leva para águas boas, límpidas, águas da verdade, águas da vida. O bom pastor leva para pastagens boas, refrescantes, diz o Salmo 22. O mau pastor envenena as ovelhas, leva para águas sujas, envenenadas, adoece as ovelhas com o alimento do ódio, com o alimento da divisão, com o alimento do lucro, do interesse econômico em cima das ovelhas. São critérios que Jesus dá, que a Bíblia dá. Ovelhas, cabe às ovelhas saber discernir quem é bom pastor, qual é o alimento que recebem dos pastores. Jesus é o pastor por excelência, em nome de Deus pastor. No Antigo Testamento, Deus é o pastor do seu povo. No Novo Testamento, Jesus diz, eu sou o pastor prometido por Deus, está aqui o bom pastor. A Ele, portanto, nós fazemos referência constante. Por isso, conhecer a voz do bom pastor é conhecer mais e mais a sua palavra, o Evangelho. Conhecer a voz do bom pastor é conhecer a palavra da fé, na sintonia com os apóstolos, na sintonia com a fé da comunidade eclesial. O pastor cuida do rebanho em nome de Cristo. E por isso mesmo, não é do interesse privado do pastor o cuidado do rebanho, mas o interesse de Deus, o interesse de Cristo, o interesse das ovelhas. Cabe a todos, portanto, fazer o discernimento para conhecer quem está em sintonia com o bom pastor. Hoje a igreja precisa muito desse discernimento. Infelizmente, nós temos muitos pregadores envenenando o povo com discursos de ódio, com mentiras, dividindo. Tenha certeza que isto não vem do bom pastor, não é do bom pastor. Ovelhas permaneçam unidas ao rebanho. Ovelha que resolve andar por conta se perde. Ovelha que resolve andar atrás de qualquer um se perde e acaba explorada, perdida por aí. Fiquem com o rebanho do bom pastor, com seus legítimos pastores, que os levam ao bom pastor Jesus, ao bom pastor Deus. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis ao bom pastor e à sua voz, para recebermos dele vida em abundância. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.